Fala, galerinha da Gambi! Estamos aqui hoje para fazer a conversão para a bateria de lítio dessa Makita aqui, ó. 6281D, uma ferramenta ótima, tá comigo aí há muitos anos. Tem duas velocidades aqui. Só não tem martelete, mas é uma máquina extremamente robusta, muito boa máquina. Infelizmente o mandril aqui eu acabei deixando um bit e travou, com o tempo muito parado dentro da caixa, travou. E eu perdi o mandril original, botei um mandril da Vonder aqui, nem se compara com o mandril original Makita. Mas tá aí, ferramenta trabalha com tensão nominal de 14,4 volts, tá? Então, salvei aí as baterias dela por um bom tempo. Mas, nos últimos usos aí, carregava, usava um pouco, já descarregava. Então, era uma ferramenta que estava mais sendo usada para furar MDF, madeira fina, do que, de fato, para furar e parafusar algo mais sólido, né? E aí deixava na caixa ali e pouco tempo já descarregava, tá? Então, deu o fim de vida útil dessa bateria dela, que é de, níquel cádmio, tá? Então, ela é uma bateria originalmente 14,4 volts tensão nominal, 1.300 mAh. Então, no vídeo da parte 1 aí, nós falamos sobre como calcular qual o número de células que a gente precisa, de células de lítio, para substituir as células de níquel cádmio. E aqui, então, nós temos a nossa colinha, ó, mostrando qual que seria o cálculo para uma ferramenta de 14,4 volts no níquel cádmio. Então, dividido por 1,2 dariam 12 células, né? Não vou mostrar para vocês aqui, não está na mão, mas enfim, eram 12 células de níquel cádmio, totalizando, quando carregadas, no máximo 16,8 volts. Se eu pegar esses 16,8 e dividir por 4,2, que é a tensão máxima das células de lítio, então eu vou ter que fazer um pack 4S, 4 células de lítio em série, tá? Então, nesse caso aqui desse equipamento, é uma conversão perfeita, onde a tensão de trabalho original do motor vai bater com a tensão do pack que nós vamos montar. Então, aqui temos uma simplificação de como vai ser o pack, né? 0 volt, 4.2, 8.4, 12,6 e 16,8. Errei aqui, 16,8. E tudo isso vai estar ligado no BMS. Fechou? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz o pack, um dos packs que eu fiz, ó, essas inscrições que eu fiz aqui era da época que eu estava testando a bateria e fazendo testes para tentar salvar ela, tá? E aí o pack que eu montei ficou nessa configuração aqui, ó. Então esse pack aqui, no caso, é um pack de 40 ampere, tá? Eu já testei, já rodou bem, não entrou em proteção, nada, eu posso dar-lhe velocidade máxima que ela não desarma, 4S, 40 amperes. E aí, as conexões aqui, primeiro pack que eu montei, eu bati cabeça um pouco aqui, ficou muito fio exposto, tá? Passando por fora aqui do pack. A maneira mais fácil que eu arrumei de montar esse pack é dessa forma aqui, ó. Nos outros vídeos eu já mostrei para vocês, mas eu gosto de enrolar uma fita isolante aqui nos dois lados da célula, em todas elas, tá? Para criar um gap, um espaçamento entre as células, e depois eu colo uma na outra usando cola quente, tá? Então eu vou colando de duas em duas e depois, quando necessário formar os packs, aí eu vou colando esses pares nas demais, né? E formando aqui o pack. Nesse caso aqui, um pack de 4 células, seria um 4S1P, né? Ou seja, uma célula só e 4 células em série, tá? Por que eu não coloquei um pack 4S2P? Porque aqui dentro desse case original não cabe, ok? Eu sei que essas baterias aqui não tem uma taxa de descarga muito alta, pode ser que com o uso elas não aguentem, tá? Essas células de notebook aqui, elas não são feitas para aguentar altas taxas de descarga. Existe célula nesse formato que aguenta maior taxa de descarga, são células voltadas para patinetes elétricos, skates elétricos, aqueles rollovers que tem agora ali, que a galera usa, né?
Então, aquelas células lá, sim, elas têm uma taxa de descarga maior. Essa aqui não. Mas, aqui no caso, eu até botei umas células que estão meia boca, tá? Elas ficaram aí 1, 2 anos paradas e elas estavam com uma tensão de mais ou menos 4 volts, essas aqui. Tem um outro pack ali que eu botei que elas estavam mais ou menos 3,8 volts. Então, são 4 células iguais, retiradas da mesma bateria do notebook, então todas elas são iguais entre si. E a resistência interna provavelmente está muito parecida, porque a tensão ficou muito parecida aí, né? Vários anos, não digo, né? Mas meses paradas as células, tá? Então aqui a dica que eu dou para vocês para montar o pack é dessa forma, ó. Aqui, vou começar do 0 volt, ó. 0 volt aqui, ok? Aí vai vir para cá, você vai emendar aqui, vai fazer o 4.2, então já vem um jumper para cá, um BMS. Do 4.2 vem para cá. E aí aqui eu passei um fio por dentro do pack, esse fio azul, ó. Ele sai do positivo aqui do 8.4 e vai lá pro outro lado, ó. Fechou? E aí, deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Daqui nós vamos para cá, ó. Passou aqui por dentro do pack, venho aqui, e agora passou aqui e venho aqui. Aqui nós temos 12,6 volts. Emendou daqui para cá. Emendou daqui para cá e o final do pack acaba aqui com 16,8. Então, nessa configuração aqui, qual que foi a vantagem? Ó, que o 0 volt ficou aqui, fio 1, tá? Usei fio 1 aqui. Aqui também, ó, já ficou pertinho, 16,8, também usei fio 1. Daqui lá para dentro eu também usei fio 1, passar aqui de um lado para o outro. E as conexões aqui entre elas e para fazer aqui as parciais, se eu não me engano eu usei fio 0,5. A própria furação aqui dessa placa de BMS sugere isso, tá? As furações que tem ali um furo maior é aqui no início, no final e aqui na entrada de carga e de carregamento. As demais é um fio um pouco mais fino, tá? Então, eu montei dessa forma aqui. Nessa bateria aqui é com balanceador, então se passar dos 4.2 volts, esses resistores aqui vão fazer a descarga para voltar a ficar 4.2 cada célula. E essa outra aqui que eu montei que já está funcionando, ó, ela é sem o BMS, tá? Então essas células que foram aqui são células um pouco mais balhadas, elas estão com tensão aí de mais ou menos 3.8 volts. Como eu disse, né, o pessoal aí para parafusadeira usa muito pares de células para diminuir o quanto que é sugado de energia dessas células, tá? E aí nesse caso aqui eu optei fazendo dessa forma porque é o que cabe aqui dentro do case. Outra coisa também importante, ó, a densidade de carga, né, é muito maior das baterias de lítio. Então aqui o original é 1.3 ampere-hora, esse aqui vai ficar no mínimo aí 2.2 ampere-hora, tá? Eu não cheguei a olhar o datasheet dessas células aqui, mas é no mínimo essa tensão. Para manter esse suporte aqui de encaixe do carregador, que o carregador eu vou gravar um outro vídeo separado, em todas elas eu estou usando esse cano aqui cortado, ó. Um cano de 20 cortado, passa o fio por dentro aqui, bem certinho, e encaixa lá no lugar da célula, então mantendo, quando eu fechar o pack aqui, ó. Ah, outra coisa, esse caso aqui desse case, ele é muito pequeno, tá? É bem chatinho de montar aqui. Então aqui vocês vão ter que dar uma desgastada aqui, ó, seja com uma lima, com um formão, queimar um pouco o ferro de solda, enfim, ou até com uma lima rotativa, se alguém tiver, se vocês tiverem a Dremel, né? E aqui na placa também eu tive que dar uma desgastada, tá? Porque se botar ela virada aqui, ó, nesse sentido aqui, ela não vai entrar. Essa parte aqui de plástica não deixa entrar o BMS aqui nessa posição. Então a posição que eu achei aqui melhor, né, pelo menos na minha visão, é essa aqui, ó. Tá? Então cuidado aqui para não mascar os fios, ó, por isso que tem até aquele furo ali no case. E ela vai faltando esta proteção aqui a mais, só para garantir.
Fechou aqui. Encaixou lá. Enrolei aqui, para aí. Aqui. Ó. Cuidado para não ficar mascando o fio aqui. Porque por incrível que pareça, dá bem certinho quando fecha aqui, não precisa colocar absolutamente nada. Ela fica bem prensada no local que é para ficar. Ó. Depois que colocar os parafusos, ó, pode chacoalhar à vontade que não vai dar problema. Esse furo aqui, esses furos que vocês estão vendo aqui, foi uma adaptação à primeira que eu fiz aí, colocando também células de lítio há muito tempo atrás. Colocando, na época não tinha BMS, não tinha as informações tão fáceis na internet, eu coloquei um lipo-alarme que tinha, que era usado em aeromodelo, em drones, e aí quando apertava lá, ela apitava. Mas aí, como eu não consegui desenvolver um carregador na época, não tinha muito conhecimento também, então eu acabei desistindo, porque eu achava que ia estourar tudo. E aí acabou ficando esse furo aqui no case. Pode ser que eu coloque aqui um medidor de tensão, com um botão aqui que aperta e mede a tensão, só que esse botãozinho pequeno de aperto aqui para medir a tensão eu ainda não tenho. Esse display aqui eu até tenho aqui, mas pode ser que fique para um próximo vídeo. Beleza? Então, agora aqui a ferramenta vai estar com duas baterias de lítio. Não quis modificar também esse case aqui para caber mais bateria,